Boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouquinho de filosofia com pintura. Isto é, alguns pintores que procuram na filosofia respostas ou se inspiram na filosofia, né? Então, eu gostaria primeiro de colocar a questão da realidade, que foi tratada por vários filósofos, desde a Grécia, o que é o ser, o que é o real, né? Mas sob a ótica de Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty, um filósofo contemporâneo a Jean-Paul Sartre. Merleau-Ponty estudou muito a questão da percepção, né? O que nós vemos, o que nós sentimos. E ele inventa um conceito que se chama fé perceptiva. O que quer dizer isso? O nosso contato com o mundo, o primeiro contato com o mundo, nós não duvidamos de nada, nós temos fé, isto é, nós acreditamos naquilo que nós estamos vendo. Um objeto é um objeto, uma cadeira é uma cadeira, uma planta é uma planta. Não existe dúvida nem questionamento, né? Quer dizer, quando a gente questiona, é que o desequilíbrio se instala no mundo, né? Bom, vamos guardar isso de lado e vamos ver agora como o René Magritte, um pintor belga, considerado surrealista, como ele trata essa questão. Como é que ele coloca essa questão nos seus quadros, não é? Porque ele fala o seguinte: aquilo que nós vemos, o visível, sempre tem algo por baixo, que é invisível, tá? Então, é essa questão, né? Será que aquilo que nós estamos vendo é como nós vemos? Será que a nossa percepção está correta? O que tem além disso, né? Então, vou mostrar hoje um quadro para vocês do Magritte, de 1954, que se chama O Império das Luzes. Acho que dá para ver, né? Então, o Império das Luzes é uma paisagem e uma casa, né? Uma paisagem, a gente pode ver uma floresta, muitas árvores, um lago. O que é esse quadro? O que está fora de lugar? Existe alguma coisa fora de lugar? Vejam bem, olhem a parte de cima e a parte de baixo. Normalmente, passaria despercebido, talvez. A gente precisa de um segundo olhar para notar que existe algo de estranho. E o que seria isso? Vejam bem, a parte de baixo da casa, do reflexo da luz no lago, é uma cena noturna. Só que o céu é uma cena diurna. Então, o Magritte misturou aí o dia e a noite. Então, os elementos, quer dizer, ele é considerado um pintor surrealista, mas ele é também realista. Ele não distorce os objetos, ele pinta e representa os objetos e as coisas como são, não é? Diferente de outros surrealistas, como o Salvador Dalí, por exemplo, né? Mas então, esse quadro, o estranhamento está nisso. Mas para Magritte, o estranhamento é poesia. Vamos ver o que ele fala, ele mesmo ele fala do quadro. Que é um quadro que guarda, sem dúvida, um mistério, né? Ele diz o seguinte:
As coisas invisíveis podem ser visíveis. Esse quadro mostra concretamente uma paisagem noturna e um céu tal como vemos durante o dia. A paisagem leva-nos a pensar na noite, o céu leva-nos a pensar no dia. Na minha opinião, diz Magritte, esta simultaneidade de dia e noite tem o poder de surpreender e encantar. Chamo a este poder poesia. Pois é, tinha um outro quadro também que eu gostaria de comentar, que também vai na mesma questão de realidade e do que é visível e do que é invisível. Vamos ver se está aqui, acho que sim. Esse quadro se chama O Poder Branco. Então, é uma cavaleira cavalgando por um bosque, né? Então, vocês podem ver aí alguns espaços que a gente não vê o cavalo nem vê a cavaleira. O que significa isso? Segundo o próprio Magritte, ele vai dizer: se uma pessoa anda a cavalo por um bosque, primeiro a gente a vê, depois não, ela some, né? Mas se sabe que está ali. Na carta em branco, a Amazônia oculta as árvores e as árvores a ocultam. Sem dúvida, nosso pensamento abarca os dois, o visível e o invisível. E eu utilizo a pintura para fazer visível o pensamento. Quer dizer, para Magritte, a arte evoca um mistério, né? Sempre existe um mistério. Tudo o que vemos esconde outra coisa. E ele completa: a mente adora imagens cujo significado é desconhecido, uma vez que o próprio significado da mente é desconhecido. Então, gostaria de, com essa fala de hoje, lembrar como o nosso olhar deve ser mais atento, né? A gente deveria olhar as coisas com mais atenção, porque nunca esse real é transparente, nunca a realidade é aquilo que a gente pensa ou aquela sensação, aquela percepção que a gente tem no primeiro momento. Então, mais cuidado ao olhar as imagens e o mundo. Obrigada, até a próxima.